Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum tema. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as plataformas educacionais baseadas em inteligência artificial, uma forma de apoiar professores e alunos em sala de aula e os impactos dessas transformações no futuro da educação. Para falar sobre esse tema, recebo aqui comigo o Eduardo Giraldez, chairman do grupo Helms e PTV. O Eduardo ele fundou empresas de tecnologia responsáveis por prover aí aplicativos para mais de 12 milhões de usuários, sendo 9 milhões em plataformas educacionais. Eduardo, bem-vindo, obrigado por ter topado participar. Obrigado, queria agradecer vocês pela oportunidade aí de divulgar nosso trabalho e poder estar conversando sobre esse tema que cada vez está mais na pauta de todos os educadores das escolas, né? Como até um tema às vezes polêmico, né? Não, exatamente, a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. E aí, já para a gente já começar direto no assunto, Eduardo, queria saber como você avalia essa presença cada vez mais forte dessas plataformas com inteligência artificial no cotidiano das escolas. Isso veio para ficar, né? A minha visão é o seguinte, como qualquer tecnologia, ela às vezes assusta um pouco, né? Desde que do primeiro computador, do advindo da internet, como a gente conhece, dos buscadores, dos sistemas de busca, dos Googles da vida, do próprio editor de texto, né? Então, eu considero que a inteligência artificial ela é mais uma ferramenta e ela tem que ser encarada assim, pensando em melhorar a qualidade de vida do professor, do aluno, do ser humano, e como uma forma até mais prazerosa de estudar, não só do ponto de vista do aluno, quanto do ponto de vista do professor também, né? Eu vou citar aqui dois indicadores. A McKinsey tem uma pesquisa que 20% a 40% do tempo dos professores são utilizados para tarefas administrativas, como preparação de uma aula, correção de provas, correção de redação. E a OCDE tem um outro estudo que aqui no Brasil 1/3 dos professores tem mais de 300 alunos e trabalham em mais de uma escola. Então você imagina como é que a inteligência artificial, só por esse ângulo, por esse ponto de vista, ajudar o professor a preparar uma aula lúdica, corrigir uma redação, fazer a pré-correção, na verdade, porque a palavra final é do professor. Então, só para isso a gente já entende que é uma ferramenta que veio para ficar, né? Num primeiro momento, como um braço a mais para desrobotizar o ser humano. Eu sempre falo isso, que a inteligência artificial ela veio para tirar trabalho braçal do ser humano, né? Desrobotizar mesmo, né? Então, eu acho que se a gente pensar por aí, muita gente assusta, não, vai tomar o lugar do professor e tal. Não é isso. Eu acho que ela vem tirar o trabalho braçal repetitivo do ser humano, que a inteligência artificial faz muito bem e pode ajudar muito nesse contexto, né? E aproveitando esse gancho, Eduardo, a gente fala muito também em aprendizagem personalizada, né? Em o professor conseguir acompanhar o ritmo de cada aluno. Então, quando você traz uma IA, você traz uma plataforma que potencializa o tempo, você permite que o professor tenha esse acompanhamento mais personalizado, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente tem as duas coisas, né? Quando o professor começa a usar essas ferramentas, ele começa a ter mais tempo realmente para cuidar de habilidades mais críticas, né? Que é desenvolver o pensamento analítico, a criatividade do aluno. Ou seja, o professor começa a poder olhar mais para o aluno, né? E fazer menos tarefas repetitivas. Isso do ponto de vista do professor, quando a gente pensa em ferramentas de produtividade para ele, né? Mas quando a gente pensa no ponto de vista do aluno, a AI já vem também com uma forma de poder fazer um ensino mais adaptativo. Que imagina, como é que um professor vai cuidar de 300 alunos, eu falei aqui agora, né? A maioria, 1/3 dos professores tem mais de 300 alunos, individualmente sem usar uma tecnologia. Então, a inteligência artificial ela vem também
para poder administrar conteúdos, exercícios, tarefas no tempo de cada aluno e de acordo com as habilidades de cada um, que a gente sabe que o ser humano, alguns têm habilidades maior para tem vocações diferentes e tempos diferentes para desenvolver suas habilidades. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem do ponto de vista do aluno para personalizar a experiência do aluno e para o professor para dar mais tempo para ele realmente ser um mentor, um gestor da educação, desenvolvendo mais as habilidades críticas do que as habilidades do cotidiano simples, né, de corrigir prova, fazer exercício, fazer aula. Ele vai se liberar para realmente ajudar o aluno, inclusive a desenvolver no aluno as habilidades socioemocionais que a inteligência artificial não vai fazer, que é a empatia, saber trabalhar em colaboração, a poder se comunicar melhor. O professor vai poder administrar melhor o tempo para essas habilidades, que são habilidades mais humanas, na verdade, e mais críticas. Eduardo, e aproveitando, né, esse assunto, e como você vê a IA, do ponto de vista do educador, do professor, a IA na carreira desses educadores, no sentido de trazer novas oportunidades, trazer novos desafios também, de entender esse cenário e saber se posicionar nesse contexto que a gente vive. Você sente que os professores hoje eles estão confortáveis para lidar com essas tecnologias que estão aí à disposição deles, e eles sabem o potencial que isso tem? Não, eu acho que isso está assustando muito, porque tem muita confusão nessa história. Eu acho que o que falta, de verdade, é capacitação do professor para desenvolver esse tipo de habilidade, utilizar a AI. Eu acho que o que está faltando é isso, é capacitar os professores, né? Porque, como toda tecnologia, tem que haver um equilíbrio no uso dela, né? A gente não pode pensar na AI como um substituto, e sim como complemento, né? A gente tem que ter isso com bastante equilíbrio, até para o aluno, né? Não ter uma overdose de tecnologia. O aluno já fica fora da sala de aula, lá nos TikToks, nas redes sociais, já colado na telinha. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então, eu acho que o processo que realmente vai iniciar é muito necessário é a capacitação dos professores para usar bem essas tecnologias. Usar para quê? Para ele se liberar, para corrigir uma prova, corrigir uma redação, ajudar, né? Preparar uma aula lúdica. Quero criar um PowerPoint lindo de morrer. Não vai perder 1 hora, vai perder 5 minutos. Mas com a palavra final dele, claro, né? Com ferramentas de AI que pode ajudar ele. Para ajudar a ele a supervisionar todos os alunos de forma adaptativa, tendo indicadores dos alunos como de progresso que eles estão indo, para ele se liberar e ter mais tempo para desenvolver as outras habilidades críticas dos alunos, né? Então, eu acho que esse processo ele demanda muita capacitação. Eu acho que isso é uma habilidade nova, a habilidade de saber usar bem a inteligência artificial, e acho que isso é vital nos tempos atuais. Ter a formação desses professores até de forma continuada, porque a AI cada dia lança uma coisa nova, cada dia tem uma novidade. Então, ter uma capacitação continuada para os professores não ficarem para trás e saberem usar isso com sabedoria, parcimônia e equilíbrio, para mim esse é o fundamental. Sim, e até para acompanhar, né? Hoje a gente vive muito uma avalanche de transformações, de mudanças, de tecnologias. Então, acompanhar isso é um processo contínuo, né? O professor também precisa acompanhar isso para passar para os seus alunos, né? Aproveitando esse assunto que você trouxe do tempo, de potencializar o tempo do professor. Eu queria falar, recentemente o Grupo Helms lançou a plataforma EducGen AI, que fala exatamente, que vem com esse propósito, né, de apoiar o trabalho do professor na sala de aula. Gostaria que você explicasse mais sobre essa ferramenta, como é que ela funciona e os diferenciais dela, Eduardo. O que a gente pensou é que criar uma ferramenta com propósito específico para educadores, que ele não precisasse ser um engenheiro de prompt, né? Que ele não precisasse chegar e formatar, porque a gente fala de prompt às vezes é um programa de computador complexo, né? Então a gente criou uma ferramenta realmente de produtividade para o professor, em que o professor ele pode criar um resumo da aula dele,
Claro, ele cria uma proposta de resumo, depois ele altera. Agora, depois do resumo, ele pode criar uma proposta de plano de aula e ele altera depois criar um PowerPoint ilustrado, criar uma videoaula, criar exercícios para os alunos dele, criar uma mini apostila ilustrada. Tudo isso ele podendo ter a palavra final e ajustar, né? Podendo corrigir redações, fazer a pré-correção por AI de redações também. Então, a nossa proposta é realmente ter uma ferramenta que facilita o dia a dia do professor, mas dando a última palavra para ele e com um linguajar para o educador, para o professor. A gente parte de trilhas de aprendizagem, utilizando a própria BNCC, utilizando o SAEB, utilizando o Enem, para chegar a esses conteúdos sugeridos, mas que a palavra final é do professor e ele adapta, né? Ele adapta e ajusta, ganhando muito tempo para criar essas coisas, né? E, além disso, ele está trazendo uma super novidade, que é o professor também poder criar um clone dele mesmo, com uma foto dele, com a voz dele, e ele se treinar criando a sua própria inteligência artificial para ficar à disposição do aluno de uma forma curada e não generativa, para tirar dúvida de seus alunos, como multiplicando ele por outra pessoa, né? Em que ele possa estar na internet, numa rede social, onde ele quiser, e o aluno entra num link e o próprio professor vai dizer, não, o que tem? E o aluno vai fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, a inteligência artificial dele vai tirar, e ele vai monitorar que perguntas estão sendo feitas. Se alguma pergunta não foi respondida porque ele não treinou, aí ele vai lá e treina a inteligência artificial dele de uma forma fácil para continuar interagindo com o aluno, né? Então, uma ferramenta de produtividade para o professor que a gente está criando, e também, do ponto de vista de aluno, processos adaptativos para o aluno, que por exemplo, o professor pode criar uma avaliação para seu aluno, e aí a gente sabe que habilidades ou microhabilidades os alunos não estão bem, e ele consegue gerar uma trilha de reforço escolar, gerando novas questões por AI de forma adaptativa, ou para a turma dele ou para um aluno individual. Então, a gente está nessas duas direções, né, com uma ferramenta bem aderente ao que os professores precisam, né? Não, muito, muito interessante. Essa ferramenta aí do clone do professor, digamos assim, ela já está em andamento, Eduardo? Já. A gente já tá sendo usado por alguns clientes nossos, né? E a gente está em vias de colocar isso A gente tem um projeto que é muito conhecido nosso, que a gente tem o ensino presencial mediado para a Amazônia, né? Em que você tem estúdios de TV que professores especialistas dão aulas para 200, 300 turmas, por exemplo, de física, química, que não tem um professor no meio da selva. E lá na sala de aula você tem um professor que tem curso normal superior, é o mestre da sala de aula, mas ele interage com esse professor do estúdio. Então, você imagina que, por videoconferência, os alunos, na hora de fazer uma dúvida específica de química, o aluno sinaliza e faz a pergunta para o professor do estúdio. E esse processo a gente tem desde o ano de 2007, é um dos projetos mais premiados do mundo em tecnologia, e agora a gente está começando os testes para inserir mais um engajamento para o aluno, que é o professor do estúdio levar ele para dentro da sala de aula e os alunos poderem fazer mais perguntas para o professor. Porque você imagina, um professor do estúdio dá aula de química, 300 turmas com 20 alunos, dá 6 mil alunos. Sim. Então, não é todo mundo que vai ter a possibilidade de perguntar, mas a dúvida de um é a dúvida de todos. Isso funciona há quase 2 décadas aí, né? Mas agora a gente está levando a possibilidade do professor da sala de aula ter o professor de estúdio, o clone do professor do estúdio, para os alunos interagirem, né? Ou seja, a gente não está tirando o papel nem do professor da sala de aula, nem do professor do estúdio, a gente está usando a AI para levar o professor do estúdio para mais perto do especialista, para dentro da sala de aula. E o papel, nesse caso, do professor da sala de aula é o papel moderno, que é o professor, que é o mestre, onde indica onde está o conhecimento. Ele não precisa ser o detentor único do conhecimento. Quando ele tem aula de química, ele não detém aquele conhecimento 100%, ele tem um professor especialista. E agora vai ter inteligência artificial do professor especialista, que é um clone virtual, humanizado, parece até que é o próprio professor conversando, né? Então, eu gosto de contar esse exemplo, porque ele mostra claramente o uso da AI
sem tirar o papel do professor, e sim levando maior engajamento para os alunos e professores, né, gerando realmente mais oportunidades de interatividade e de conhecimento, né? Outra experiência que a gente está trabalhando também é na experiência dos alunos poderem criar suas próprias inteligências artificiais. Quando a gente cria esse modelo de tirar uma foto sua, por exemplo, e eu, por meio de textos e pares de perguntas e respostas, eu me treinar, né? Ou você se treinar, imagina você ter o avatar da sala de aula e os próprios alunos criarem a inteligência artificial da sala de aula. Então, entendendo o processo de treinar uma inteligência artificial e não usar uma pronta. Então, o aluno ele tem que pesquisar, depois ele tem que produzir os textos e pares de perguntas e respostas, depois tem que testar a inteligência artificial. Ou seja, 3 momentos de aprendizagem para a fixação do conhecimento. Então, a gente está trabalhando nesses modelos que são muito legais com Avatar, né? Bem interessante. No fim, é uma forma também de levar a educação a todos que precisam. Acho que no fim das contas, do resumo, é a gente levar a educação, a fazer que os alunos se engajem, aprendam. Sim, acho que o resultado final é esse objetivo, né, Eduardo? O importante é o seguinte, a gente tem que ter muito equilíbrio, que a gente está num processo de plataformização da educação muito violento, e, como eu disse, tem que ter hora do esporte, tem que ter hora da socialização, tem que ter hora de conversa olho no olho entre as pessoas e com o professor. O professor tem que sentir o aluno, as emoções do aluno, para desenvolver as habilidades socioemocionais do aluno. Isso é fundamental. Mas a gente não pode também ficar cego que a escola hoje concorre com o entretenimento da telinha, né? E se a gente ficar para trás, cada vez vai ser menos sedutora a escola. O aluno, cada vez, vai para uma escola e vai dormir e vai ficar sonolento se a gente também não trouxer novas experiências de engajamento. Porque nós concorremos com entretenimento, com jogos, com redes sociais. Então, a gente tem que tornar a aula muito interessante. Então, eu vejo a inteligência artificial também em tornar o processo mais lúdico, mais engajante. Quer dizer, isso é fundamental ter esse pensamento, porque, infelizmente, nós, educadores, a gente concorre com o entretenimento cada vez mais, né? A ponto de vários países estarem condenando levar o celular para a sala de aula, né? Eu acho que é válido, mas tem momento que o celular pode ter uma atividade também em sala de aula, não o tempo todo, né? Então, isso tem que ser realmente desenvolvido com muita parcimônia e equilíbrio, e por isso que eu volto à minha fala inicial. O importante é capacitar bem o professor para o uso dessas tecnologias, antes de tudo. Antes de adquirir, de licenciar, de comprar qualquer tecnologia, o importante é capacitar bem o professor para que ele possa decidir o melhor momento para usar esse tipo de tecnologias. Sim. E eu queria voltar nesse assunto, né? Você citou que sobre a plataforma recentemente lançada, o Diction AI, que a palavra final é do professor. Sim. Queria saber o que o professor ele pode solicitar, ele pode requerir nessa plataforma, Eduardo? Gera um slide, gera um plano de aula? Que tipo de conteúdo ele consegue? Imagina, eu sou um professor e quero dar uma aula sobre a fotossíntese. Uhum. Então, eu domino fotossíntese, mas eu posso chegar a dizer, inteligência artificial, me faça um plano de aula para ensinar fotossíntese. E aí vai gerar para mim na hora e eu vou dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, tem aqui uma experiência aqui para os alunos, colocar um feijãozinho para plantar, não sei o quê. Eu não gostei, eu adapto o que eu quero. E tenho o meu plano de aula customizado por mim. Uma vez que tem o plano de aula, o professor, agora quero fazer um PowerPoint ilustrado. Ele pode simplesmente montar o PowerPoint do zero, ou ele pode apertar um botão e vir um PowerPoint pronto para ele, a partir do plano de aula que ele já adaptou, tá? Com ilustrado, e num editor de PowerPoint que é até nosso, ele, não gostei dessa figura, vou trocar por outra. Esse texto aqui vou alterar. E aí depois agora eu tenho meu PowerPoint, mas vamos lá. Se ele criasse PowerPoint do zero, ele demoraria 2 horas. E provavelmente ele vai demorar 10 minutos para adaptar. Essa é a diferença, entendeu? Mas a palavra final é dele, a curadoria tem que ser dele. Até para regionalizar e colocar alguma coisa atual que ele queira, né?
ligado a momentos que a gente passa na vida, históricos, ou está num momento de eleitoral, então vou dar um exemplo eleitoral, está num momento de guerra, vamos dar um exemplo de guerra, né? Que isso é importante também, a contextualização do dia a dia entrelaçado com a educação, né? Da mesma forma, a videoaula. Se eu tenho PowerPoint, eu posso criar uma narrativa para o PowerPoint e isso gera uma aula. Essa narrativa eu posso escrever ou eu posso pedir para a inteligência artificial criar e eu edito a narrativa. E, por fim, eu posso, a partir de uma narrativa em PowerPoint, criar uma videoaula com close caption, com tudo e tal. Então, a inteligência artificial, ela em minutos, ela pode criar tudo isso para o professor e o professor sempre dando o toque dele, adaptando, ajustando, para que ele gaste o menor tempo possível para fazer isso e com a maior qualidade possível, com elementos lúdicos e engajantes para os seus alunos. Essa é a ideia. E acho que esse é o interessante, né? O professor também conseguir atualizando ele. Então, aplica, testa, vê o que deu certo, o que não deu certo e contextualizando, né? De acordo com o período, de acordo com o tempo que ele está, e isso atualizando, isso, acho que enriquece a aula ali no dia a dia do aluno. Claro. Engajar mais no assunto, né? Cada aula é uma aula, isso é importante. Olha só, quando o professor cria um PowerPoint com 6 lâminas, 10 lâminas, 15 lâminas, ou cria um mini vídeo para contextualizar ou para o aluno revisar uma mini apostila, a aula é do professor, gente. No professor, depois é que ele vai ganhar tempo para chegar lá com uma aula super produzida, gastando pouquinho tempo, e isso vira acervo para ele também. Né? Ele não vai toda a aula ter que criar, à medida do momento que ele tem o seu PowerPoint, as suas aulas, a sua apostila, ele vai criando até o método de ensino dele próprio, né? Mas a aula é dele, né? Então mas ele pode ter mais tempo realmente para explorar e desenvolver as habilidades socioemocionais, as habilidades mais críticas que os alunos precisam, que estar mais perto, corpo a corpo do aluno e fazer o aluno trabalhar moral, cívica, empatia, colaboração, comunicação, pensamento analítico, criatividade. Isso vai ser difícil a inteligência artificial ajudar nisso. O professor, olho no olho, vai poder ajudar e sentir se o aluno tem problema e fazer o aluno se desabrochar as habilidades principais de cada um para que ele possa ter sucesso na vida, né? E acompanhar o aluno, ser o mestre, o tutor, e não um adestrador para dar conhecimento. Por isso que eu te digo, a inteligência artificial ela vem para desrobotizar o professor. Para essas coisas todas braçais, a gente tem que delegar para a inteligência artificial e trabalhar mais no nível humano. Tá? Então, a inteligência artificial vem para o professor, para mim, para ele trabalhar no nível muito mais humano. Essa é a ideia. Não, perfeito. E aí, Eduardo, pegando um pouco difícil mais de negócio. A gente vê muita startup de educação envolvida nessas inovações, nessas transformações, muito por entender o dia a dia do professor, as dores desse contexto educacional. Eu queria saber, na sua visão, se você acha que a IA tem um potencial de contribuir para a evolução dessas edtechs aqui no país, principalmente no que diz respeito a investimento, a desenvolvimento de novas soluções, de ideias. Como você vê esse setor aqui no país? Olha, eu acho o seguinte, o mundo cada vez mais fica na mão de grandes big techs, né? A gente não pode negar isso, né? Os grandes modelos de linguagem, um concorrendo com o outro, um é o OpenAI junto com a Microsoft, outro é a Amazon, outro é a Google com Gemini, Facebook, que conseguem gastar bilhões de dólares nisso, né? As nossas edtechs, elas estão fora? Claro que não. A gente tem que entender que a gente não vai se livrar desses grandes modelos de linguagem. A gente tem que saber usar eles bem e nichar isso para o nosso segmento, que isso os grandes não sabem fazer. E nem que é fazer o trabalho nichado para a educação do Brasil, né? Então, quando eu digo assim, eu gero videoaula, gero isso e tal, o cara olha na nossa ferramenta e diz assim, eu já vi isso, um GPT, eu posso dar um prompt e gera um plano de aula, beleza, mas não é qualquer um que sabe fazer um prompt. Eu parto de uma trilha de aprendizagem feita por professores, com microhabilidades. E depois, mas o GPT já não tem gerar um vídeo, né? Então, a gente já criou um empacotamento que é um vídeo na forma de videoaula. Tá entendendo? Então, as edtechs,
elas têm esse papel de pegar a tecnologia genérica, que é muito complexa. Sim. Não acho que o professor tem que usar o chat GPT direto. É para poucos. Olha só, toda regra tem uma exceção. A gente tem professores que gostam disso e vão se tornar exímios programadores de prompt. Mas isso é uma minoria da minoria. Nós temos que ter ferramentas nichadas e focadas para o mundo educacional. E acho que é aí que tem o papel das nossas edtechs, né? É aí que a gente tem que focar e que a gente pode competir no mercado em parceria com as big techs também, claro. É isso? Sim. E, Eduardo, você como fundador de empresas de tecnologia, como você vê, na verdade, em qual nível de escala de evolução de IA nós estamos atualmente e o que vem por aí, né? Até onde vamos chegar, na sua visão? Olha, eu acho o seguinte, eu não vou falar só para a educação, eu vou falar da IA como um contexto geral. A IA, eu não acredito tanto que ela vai evoluir muito, muito mais do que a gente está vendo do ponto de vista de IA, porque, no fundo, a gente já está vendo tudo acontecer, né? Eu acho que os vencedores desse negócio, aí as edtechs têm um papel fundamental, serão aqueles que consigam criar os grandes agentes para criar IA. Então, eu acredito o seguinte, você tem o chat GPT 4, vai vir o 5, o 6, o 7, o 8, Gemini também, N. Beleza, eles vão se aprimorar no sentido de você entrar multimídia e sair multimídia. A gente já está vendo tudo isso. Entra multimídia, voz, texto, áudio, foto, PDF e sai multimídia. Cada vez mais aprimorado. Mas você não vai ver nenhuma magia que a gente hoje não fala. Cara, nada mais vai ser tão revolucionário quanto a gente já está vendo. Agora, eu acho que os grandes agentes... por exemplo, eu estar conversando com você e você é uma AI. E eu chegar para você e dizer o seguinte, olha, me dá uma aula agora de fotossíntese e você dizer, vou te dar uma pequena videoaula. E aí você dá a videoaula para mim. Aí depois eu digo, me dá exercício. Vou te dar exercício. Aí você dá exercício, eu vou fazendo, depois você vai dizendo, você está errando, acertando, vou te dar mais fácil, vou te dar mais difícil, e você começar a conversar, tá entendendo? Você é um agente, na verdade, né? É um grande agente. E o professor, onde entra nisso? O professor ele está monitorando tudo que está acontecendo para perceber se o aluno está evoluindo, né? Cara, então, e inclusive o professor pode estar colocando novos conteúdos para esse agente, né? Então, vamos fazer conversação de inglês aqui agora, a gente já está vendo isso acontecer. Então, os grandes agentes que vão ligar N tecnologias de inteligência artificial, não é uma só, são várias, de uma maneira muito natural, é que eu acho que não tem dono ainda. E esse dono pode ser que não seja um só. Eu não acredito em um agente generalista. Eu acredito que vai vingar o melhor agente para a Bolsa de Valores, o melhor agente para a educação ou os melhores, o melhor agente para a medicina. Está entendendo? Então, eu acho que os grandes agentes com interface natural é que vão evoluir muito, né? Os agentes, assim, de maneira geral, né? Muito mais do que as próprias inteligências artificiais, que a gente já viu aí que abriu a caixa de Pandora e ela está disponível aí. E, claro, cada vez com mais banco de dados, mais treinamento, menos alucinação, mais conteúdo, mais naturalidade em termos de voz, de saídas multimídias, entradas e saídas multimídias. E cabe no mundo da gente de educação a gente perceber isso e tentar utilizar o melhor agente para isso, mas entender que esse processo não substitui o professor e muito menos a escola, que tem um papel estruturante para tudo, socializar, esporte, trabalhar em grupo, moral e cívica, e muitas escolas também o papel da alimentação como a segunda casa também, papel até para o pai poder ir trabalhar e deixar o filho estudando. Então, a escola é muito menos que vai acabar, quanto fará o professor que tem que estar dentro da escola. Mas o papel do professor, que a gente já fala há muitos anos, que o papel do professor está mudando para
para o mestre que indica onde está o conhecimento e não o detentor do conhecimento, isso vai ser muito mais perceptível agora com a inteligência artificial. Então, quando eu falo que eu vou ter um agente que pode ser até a cara e a figura do professor, e esse agente está me dando aula no meu tempo e eu aprendendo, isso é o que um aluno quer, a educação quer por isso, mas eu não posso perder que o aluno tem que socializar com os amigos, aprender a trabalhar em grupo, aprender a ter empatia, colaboração, comunicação, e isso tem o papel do professor de trazer os alunos para conseguirem fazer isso, né? Seja por videoconferência ou seja de uma sala de aula, mas tem que fazer isso, e o pele a pele é muito importante, olho no olho também vai ser muito importante. Então, eu acho que essa percepção os professores têm que ter, de cada vez usar mais como uma ferramenta aliada e não achando que é um substituto. Porque se a gente for negacionista é aquele cara que gostava muito de ir, eu adorava, né? Ir no Blockbuster, pegar vídeo fim de semana, e eu mesmo dizia, isso não vai acabar, porque eu tenho prazer de aqui na estante ficar escolhendo vídeo, né? E hoje acabou, tem o Netflix lá e coloca. Então, eu fui negacionista naquela época de isso nunca vai acabar, essa experiência aqui é maravilhosa. E acabou. Então, na verdade, a gente tem que também entender o processo que está chegando com muita força e entender que ele tem que ser nichado, e quando a gente fala de educação, ele tem que ser nichado. Educação infantil é um nicho, é um tipo de agente. Educação fundamental 1 e 2 já é outro, 1 é uma, 2 é outra, ensino médio é outra, universidade é outra, são linguagens diferentes, né? São linguagens diferentes. Então, saber usar bem isso em prol da educação é fundamental, e aí eu acho que o processo de capacitação é fundamental para isso, cada vez mais. Sim, e até aproveitando para a gente já ir finalizando também, Eduardo, gostaria de saber qual orientação você daria para os educadores que ainda estão um pouco receosos em utilizar todas as ferramentas que estão aí disponíveis e por onde eles podem começar, né? Para quem ainda não começou, como dar o primeiro passo? Olha, para quem não começou, eu acho que usar as ferramentas gratuitas genéricas, um pouquinho, o ChatGPT, o Gemini, cara, tá cheio de degustação gratuita, né? Ele não precisa pagar por isso. É sempre limitado, mas ele não precisa pagar por isso. Começar a degustar, entender o processo, que ele pode fazer uma pergunta, ter uma resposta, saber o que acerta, e depois realmente tentar pegar, se não tem uma capacitação na sua escola, no seu município, se for rede pública, né? Ou no seu estado, realmente procurar ler sobre isso, né? Acompanhar as novidades e usar essas ferramentas genéricas por enquanto, né? E a partir dessas novidades também buscar nos seus browsers ferramentas segmentadas para ele, entender o que está sendo feito para a educação, né? Eu acho que é uma forma de se autocapacitar, né? Mas eu acho que cada vez mais as redes educacionais, as escolas, os estados, os municípios vão ter que se preocupar em ter capacitação permanente, urgente sobre isso, né? Para os professores conseguirem entender o processo, não terem medo, porque o medo dá e o negacionismo dá pelo desconhecimento, tá entendendo? Quando você domina, você conhece, você não tem mais medo. Você vai saber dosar, saber em que momento tem que usar e em que momento você não deve usar, né? Para também não ter uma overdose de tecnologia cada vez mais. Sim. Não, perfeito, Eduardo. Acho que tem bastante insight aqui nessa conversa, né, para nossa audiência se entender e se encontrar nesse novo universo, nesse novo contexto educacional que a gente vive, principalmente aí falando de IA. Então, queria muito agradecer pelo papo, viu, Eduardo? Foi uma honra recebê-lo aqui no Conexão, viu? Bom, obrigado a vocês, a gente está à disposição, tá? Valeu, hein? Perfeito. Abração. A gente fica por aqui. Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Outras novidades é só acessar nosso site, brasil.betshow.com. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima.